Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje recebo o presidente da SIC Teutônia e também vice-presidente da Federação para o Vale do Taquari, Renato Schiffler. Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol, tudo bem? Eu grato pelo espaço que nós estamos tendo aqui mais uma vez falar sobre os assuntos importantes para o nosso estado. Bom, a Federação emitiu uma nota posicionando-se contrária ao projeto do governo em aumentar o ICMS. Por isso, no nosso bate-papo hoje, a ideia é também esclarecer para o nosso ouvinte o que é e o que representa esse aumento para a população gaúcha. E é uma proposta que pegou todo mundo de surpresa, né? Pois é, Bruna, realmente, como tu bem colocaste, nos pegou de surpresa pelo fato do anúncio ter sido feito quinta passada, pelo governador, sendo que na terça nós estávamos com o vice-governador numa reunião lá na Federação, estava tudo certo, tudo bem, tranquilo, e de repente na quinta o governador anuncia essa questão aí. Isso realmente nos deixou de certa forma perplexos, porque numa situação toda que nós estamos passando no estado hoje, vamos fazer um pequeno histórico da questão estiagem, 3 anos consecutivos de estiagem, que acabou nos afetando também na produtividade no setor primário. Agora, infelizmente, estamos aí sofrendo excesso de chuva, cheias, e aqui o Vale do Taquari foi muito atingido, mas agora o estado todo está sendo atingido. Estamos aí com os pensamentos voltados de como recuperar toda essa situação. E um momento vulnerável, podemos dizer assim, das pessoas, o governador apresenta um projeto de lei, inclusive já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, com um aumento de 2,5% na alíquota do ICM de 17% para 19,5%, que na verdade não representa só 2,5%, representa 20% de aumento de ICM em cima dos 17 que nós temos hoje. Então realmente num estado que já está em uma situação com falta de competitividade em relação a outros estados, principalmente Santa Catarina, nos deixa muito preocupado. Cada vez menos vamos ser competitivos, cada vez mais nós vamos ter evasão de empresas, pessoas saindo aqui, porque a dificuldade de empreender aqui está cada vez maior. E é o que a Federação busca justamente, é fazer o oposto, é facilitar o empreendedor, é buscar para que ele tenha condições de desenvolver, tenha condições de progredir aqui no nosso estado, e quanto mais a gente pudermos progredir, desenvolver, mais retorno o estado terá. Não é com o aumento de tributo que ele vai aumentar a arrecadação, diminuindo a carga tributária, ele vai aumentar a arrecadação muito mais, porque cada vez mais nós vamos a sermos competitivos, teremos mais produção e seremos mais produtivos. Renato, isso tudo também tem relação com a reforma tributária que está lá, e a ideia é que ela seja aprovada para o ano que vem, né? E aí, qual é a relação? E eu preciso te perguntar, por que fazer essa alteração no ICMS agora, se a reforma tributária ainda não está ok, ainda não foi aprovada também? Como é que funciona essa relação entre as duas? E qual o posicionamento da Federação quanto à reforma tributária? Bom, com relação a essa questão desse aumento, o que está sendo alegado, esse aumento da alíquota, porque no momento que for feita a reforma tributária e ela entrar em vigor, haverá um fundo que garantirá as perdas que os estados terão com seus impostos. Hoje nós temos uma alíquota 17, eu não sei qual é a alíquota, isso é uma coisa que está indefinida, inclusive dentro da reforma tributária, as alíquotas que serão praticadas. Pelo menos no meu entendimento, na minha visão, que a gente está participando, eu não vejo só, né? Pode ser que alguém tenha dito, isso está definido, mas o que eu entendo e vejo que não tem. Mas da momento da aprovação, teremos um período de transição até 2050 para que esse efetivamente entre em vigor. Daqui a
27 anos, né, de transição. Nesse período, os estados vão ter perda com a diminuição da alíquota, e aí terá um fundo que vai compensar essa diferença. E entendem os governadores, e não é só o Rio Grande do Sul que entende assim, mas que se aumentar a alíquota hoje, mais compensação o Estado terá depois da reforma tributária. Nesse entendimento dá para perceber realmente que talvez o Estado possa ganhar, mas aí a pergunta é a seguinte: nós vamos pagar queremos mais uma vez fazer um sacrifício para pagar essa diferença? E se essa reforma tributária casualmente não for aprovada no Congresso, ela já foi para o Congresso, foi para o Senado, voltou para o Congresso, daqui a pouco vão fazer modificações, vai ter, não sei como é bem a situação, vai que eles não aprovem isso e nós estamos com uma alíquota de 19,5%. Mas são ponderações, são suposições, né? Mas o fato de que realmente nos pegou de surpresa essa situação, pelo fato de que ele anunciou isso de repente, num momento delicado. Então, se ele talvez tivesse chamado todo o setor produtivo do Estado, e eu não falo aqui só das empresas, mas eu pego o setor primário, a indústria, comércio e serviços, o setor primário, e senta e esclarece a situação. Talvez de repente houvesse uma compreensão. Mas simplesmente chegar e dizer assim, por causa da reforma tributária nós vamos hoje aumentar a alíquota, isso realmente não foi assim bem acolhido pelo setor produtivo. Por isso toda essa manifestação contrária a isso aí, da forma como ela foi apresentada e da forma como ela está sendo conduzida. Isso, de uma certa forma, mostra um pouco de insegurança em termos de querer articular e querer se cercar junto com, como eu já disse antes, com o nosso setor produtivo. Bom, com relação à reforma tributária, realmente é uma situação, o posicionamento da entidade, sim, eu acho que nós temos que fazer uma reforma tributária, que é importante para nós, porque hoje é um custo muito alto para as empresas, essas questões tributárias. Os setores de grandes empresas que tem que ter uma equipe lá controlando só a questão disso aí para não terem perdas, e simplificando o pagamento de impostos é importante, sim. O que nos preocupa, aquilo que eu já falei antes, não está nada definido as alíquotas. Qual é a nossa alíquota? Falam em uma alíquota majoritária de 27,5% sobre tudo que é produzido. Seria a maior carga tributária do mundo em termos de IVA, né, que é o valor do valor agregado ao produto, né. Então, realmente, essas incógnitas que tem dentro dessa situação nos preocupa em saber como nós vamos. Já estão falando em torno de 50 aditivos a esse projeto. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho meu celular, o celular fica fora dessa, vai ter um benefício diferente. Eu vou comprar uma cadeira, a cadeira vai ter benefícios diferentes. Quer dizer, então nós estamos fazendo uma reforma para melhorar, para simplificar, mas estamos criando já outras penduricalhos na questão. Então, essa apreensão que nos dá em termos de querermos realmente ter certeza de que essa reforma tributária vai ter alguma vantagem para o nosso país. Bom, vamos aos pontos que a Federação elenca para corroborar esse posicionamento contrário a essa alíquota, né? Esse aumento de 17% para 19,5%, e de que forma isso impacta diretamente o nosso ouvinte, o nosso bolso do consumidor. Bom, Bruna, isso aí é importante que o nosso ouvinte entenda. Parece assim 2,5%, certo? Mas, como eu disse, isso representa sobre os 17, 20%. 20% a mais de ICM. Mas, aumentando, todo e qualquer aumento de tributo é poder aquisitivo a menos do consumidor, poder aquisitivo a menos do trabalhador. Menos ele vai ter poder de compra, menos ele vai poder adquirir o seu bem de consumo,
os seus sonhos e cada vez mais ele vai ter que protelar essas questões. Então é importante que entenda-se de que todo e qualquer aumento tributário, ou que seja outra despesa, é menos poder que ele vai ter de compra, e as empresas, como responsáveis, têm que recolher esse tributo. Para a empresa, como CNPJ, ela é responsável de produzir, gerar o tributo e cobrar do consumidor. Só que ela tem que cobrar e repassar para o governo. Essa é a sistemática hoje da situação. O que nos preocupa e nos irrita, como eu já disse antes, nós aumentamos aqui, nós vamos ter menos poder de compra, vamos ter menos dinheiro circulando no sistema econômico do Estado, ele vai ficar para o governo pagar as contas dele, que diga-se de passagem que o nosso Estado realmente ainda não conseguiu dar a volta, está numa situação delicada, talvez seja até o fator da reforma tributária um argumento para aumentar esse tributo, para poder ter mais dinheiro em caixa, para poder pagar as contas que ele precisa pagar. Claro, nós fizemos parte dessas contas aí, não exime nossa responsabilidade, mas o fato de que não é por aí, é o que eu já falei antes, se nós diminuirmos carga tributária, nós conseguimos dar mais produção, seremos mais produtivos, nós conseguiríamos ser mais competitivos. E é nesse ponto que eu quero chegar, dizendo assim, nós tendo menos poder aquisitivo, vamos produzir menos, vamos ter uma carga tributária alta, vem os de fora do estado, traz o produto com valor, com produto mais em conta que o nosso, porque o nosso está sendo caro, porque nós temos um imposto mais em cima. E o consumidor, obviamente, ele vai optar pelo mais barato, pelo que é mais em conta, que supra a sua necessidade. Então ele vai acabar pegando o que é mais em conta. As indústrias daqui vão acabar não conseguindo mais ser competitivas com os de fora, vão fechar as portas ou vão embora daqui. Então, de um lado o consumidor está tendo vantagem no primeiro momento, mas se a empresa dele fechar e for embora, ele vai ficar desempregado, vai ser pior. Então entende-se, isso é uma cadeia é uma engrenagem muito complexa, e se for realmente quebrar um dos dentes da engrenagem, nós vamos ter consequências sérias aqui para o Estado. Renato, várias entidades já apoiam o posicionamento da Federação. Existe uma mobilização? Como é que está esse contato com quem vai realmente avaliar o projeto e a mobilização para vocês explicarem o lado de vocês também para o governo? Bom, a Federação é uma entidade que ela agrupa todos os setores: indústria, comércio, serviço, turismo, agronegócio. Fora isso, nós temos outras entidades que são específicas para cada setor. Nós temos FIER, que é da indústria, FEComércio, AGV do comércio, temos a FARSUL, FETAG, que é do setor primário. Então são entidades, federações independentes, mas estão em conjunto nesse momento, e as federações sempre estão procurando trabalhar em conjunto, e justamente porque sabem e entendem aquilo que eu falei agora há pouco. Nós vamos cada vez ser menos competitivos. E há uma mobilização sim, e a Federação está fazendo essa mobilização junto com as entidades filiadas. No nosso caso aqui, nosso Vale Taquari, somos 9, e já estou articulando aí junto com nossos presidentes aí de cada entidade para que amanhã estejamos lá na reunião da diretoria às 10 horas da manhã no Palácio do Comércio, onde é a sede da Federação. Ao meio-dia nós teremos aí um debate com os deputados, líderes de bancada da Assembleia tá na mesa, e fazer eles entenderem que realmente não é essa questão toda que eu coloquei superficialmente, mas aí vamos mais a fundo. E à tarde queremos estar lá na Assembleia Legislativa para mostrar aos deputados a indignação do setor produtivo em relação a essa questão aí desse tributo. Então há uma manifestação e realmente uma sensibilização, de tentativa de sensibilizar os nossos deputados para que não aprovem essa lei. A partir dos próximos dias, então, vocês também vão ter um termômetro de qual é o posicionamento dos deputados. Exatamente. Hoje ainda não temos como dizer. Nós queremos, a partir de 1 da manhã, já dizermos assim como nós podemos
estar nessa questão, porque eles também entendem o seguinte, é para eles muito complexo. Ser base do governo, ser apoiador do governo, mas entender que esse projeto de lei vai prejudicar severamente nosso Estado. Não é ao belo prazer de votar a favor do governo, votar a favor do partido, não sei o que. Ele tem que pensar no Estado nesse momento. Tem que pensar nas pessoas que estão aqui, as pessoas que produzem, que gostam do nosso Estado, que amam o nosso Estado, que ficam aqui, para que a gente possa dar a volta nessa situação. Nessa situação econômica que o Estado está sofrendo. Já tivemos muitas melhorias, mas não é aumentando o imposto que nós vamos conseguir dar essa volta. Renato, agradecendo a tua participação no programa hoje e deixando um espaço para as considerações finais. E contando sim que quem pode e puder fazer pressão e tenha contato com seus deputados na Assembleia, por favor, faça um contato e diga, olha, eu sou contra esse aumento desse imposto, e aliás, contra qualquer aumento de impostos que seja necessário para poder os governos poderem suprir o seu caixa, mas estejam à vontade e estamos aqui trabalhando em prol para que o Estado possa ser realmente um Estado cada vez mais competitivo. Muito obrigada, boa semana. Obrigado da mesma forma.